A gente dá início ao nosso colóquio do grupo de estudos em gramática formal, mudança e inquisição, o Forma, e hoje a gente tem o prazer de receber a professora Mary Cato, que dispensa a apresentação, mas eu vou muito brevemente aqui resumir a apresentação da professora Mary, né? Então, a professora Mary possui graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, mestrado em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. A professora Mary Cato também possui estágio de pós-doutorado na Universidade de Harvard, na Universidade de Califórnia, Los Angeles, e na Universidade do Sul da Califórnia, na Universidade de Maryland, na Universidade de Nova York. Atualmente, a Mary é professora titular aposentada na Unicamp, onde é ainda professora colaboradora. Ela tem experiência na área de linguística, atuando principalmente nos temas de português brasileiro e português europeu, que é o tema do nosso colóquio de hoje, sintaxe, aquisição e mudança linguística. A professora Mary foi fundadora da revista Delta, onde ainda faz parte da comissão executiva, orientou 28 doutores, 40 mestres em linguística. Foi pesquisadora 1A do CNPq por quase 30 anos, e fundou praticamente a linguística formal no Brasil, né, e deixa aí vários lastros de netos, bisnetos e filhos ao longo do Brasil, por todo o Brasil. Então, feita uma apresentação breve das contribuições da professora Mary, a gente dá início ao seu colóquio, que é intitulado Comparando o Português Brasileiro e o Português Europeu, a tese da unidade versus a tese da diversidade. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à organização, os organizadores e a forma pelo convite que foi formulado e também gostaria de dizer que que o trabalho é uma versão em português de uma conferência proferida em inglês na Universidade de Lisboa em maio deste ano. Então, não é original, porque quem ouviu a versão em inglês já conhece o trabalho. Só acrescentei alguns detalhezinhos. E, em terceiro lugar, eu queria prevenir que eu não vou fazer uma comunicação, uma palestra de análise linguística, mas é muito mais um capítulo da historiografia da linguística no Brasil, principalmente na Unicamp. E também na verdade, nós tivemos um evento aí na Unicamp que se chamou Constelações, em que eu e a Charlotte fomos homenageadas. Então, vai entrar algumas coisas que vocês já ouviram aí, mas, de qualquer maneira, vamos dizer, uma parte complementar daquele evento. Então, o primeiro tópico que eu vou abordar é comparando o português brasileiro e o português europeu, a tese da unidade versus a tese da diversidade. A versão em inglês que eu fiz lá em Portugal, eu enfatizei mais o trabalho colaborativo entre brasileiros e português. Mas aqui eu estou colocando a própria discussão, quer dizer, as teses da unidade versus a tese da diversidade. Então, nós vamos ver o que acontecia, as crenças e as hipóteses na década de 70 e 80. Então, nós tivemos em 80, no início dos anos 80, tivemos a visita de uma delegação de linguistas portuguesas lançando uma gramática, hoje clássica, para advogar a unidade da língua portuguesa e brasileira. Era uma gramática organizada pela Mira Mateus, com 9 linguistas portuguesas e que foi publicado em 1983. E na introdução dessa gramática, vocês todos devem conhecer, porque a gramática realmente virou um livro essencial para quem fazia linguística do português. Mas o que elas dizem no início, no próprio prefácio, é que, apesar das diferenças apresentadas entre português europeu e português brasileiro, e de elas se situarem nos diversos níveis da gramática, devemos concluir que a deriva das duas variedades utiliza processos gramaticais comuns, não podendo afirmar-se, portanto, que as variedades do português
possuem diferentes gramáticas. Então, elas começam apregoando, então, a tese da unidade. Na ocasião, o objetivo para os linguistas que trabalhavam com o português brasileiro, o objetivo era descrever apenas a gramática do português brasileiro falado, porque havia uma crença generalizada que o português escrito era uniforme, né? Português europeu, nosso português escrito era a português de Portugal. Mas nós temos duas gramáticas que tentam descrever a gramática do português brasileiro falado. Uma é de um linguista americano, Earl Thomas, em 1974. E a outra é do Perini, embora ele não explicite no título que é gramática do português falado, já na introdução ele diz que ele vai descrever o português brasileiro falado, e é do ano de 2002. Mas, na época, uma exceção foi a gramática escrita por Milton Azevedo, também em inglês, para ensinar, pessoal, principalmente os americanos, a estudar o português brasileiro, e o que ele diz é que this book adopts the viewpoint that while substantial differences exist between Brazilian Portuguese and European Portuguese, they are outweighed by the similarities, and consequently, Brazilian Portuguese and European Portuguese are varieties of the same language. Então, o próximo tópico é uma descoberta importante tipológica do português brasileiro. Foi na década de 80 que se descobriu, através do livro da Eunice Pontes, que o português brasileiro seria uma língua de proeminência de tópico, nos termos de Lee Thompson, com propriedades parecidas com línguas asiáticas, como o chinês e o japonês. São propriedades encontradas principalmente na língua falada, mas ela diz que na língua escrita também se encontram exemplos de construções de tópico. Então, nós temos, por exemplo, no português brasileiro, o Hamilton furou o pneu. Em português europeu não dá para dizer isso, eles têm que dizer o Hamilton teve o pneu furado. O Carlos André cresceu o nariz. E, em português europeu, o Carlos André, seu nariz cresceu. Essas janelas não ventam muito. Essas janelas não ventam muito. Mas essa janela seria uma coisa deslocada. Essas gavetas não cabem nada. Essas gavetas, nelas não cabe nada. São Paulo chove, Rio faz sol. Esse exemplo foi meu marido que achou no noticiário, e em português europeu tem que ser em São Paulo chove e no Rio faz sol, né? Esse termo que a Eunice Pontes usou, a língua de tópico, foi de Lee Thompson, em 76, mas temos outro termo, que é da Kiss, que é mais ou menos, designa a mesma tipologia, e quem usou primeiro foi a Esmeralda Negrão, da USP, na sua tese de livre docência, em 1999. Mas, de qualquer maneira, são duas propostas dizendo que nós temos, quando a gente fala em tipologia da língua, em termos sintáticos, são duas gramáticas diferentes. E um trabalho mais recente que propõe a mesma tipologia é o livro de Miyagawa, 2010, de acordo com quem, em línguas de configuração discursiva, as relações de tópico versus foco estabelecem relações da mesma forma que os traços phi. Ele se baseou numa proposta recente de Chomsky de que os traços que aparecem em C, em comp, né, são traços que são herdados pelo tempo. Então, ele usa essa proposta do Chomsky para dizer que nós temos línguas que admitem que o tempo herde traços phi, mas também temos línguas que herdam traços de tópico e foco, como o Banto. E aqui nós podemos acrescentar que o português brasileiro é uma língua que pode herdar traços phi ou traços tópico, como o Banto. Bom, na ocasião, na década de 80, foi fundado um grande projeto nacional chamado Projeto NURC,
coordenado pelo Ataliba Castilho, e foi realmente um projeto de longa data, de vários anos, e com linguistas do Brasil todo. E o primeiro volume que aparece é a Gramática do Português Falado, a Ordem. E na ocasião, o Taralo e eu dissemos, não, nós temos que ter autonomia teórica, não dá para a gente misturar teorias para descrever fatos sintáticos, né? E aí depois do falecimento do professor Taralo, eu e o Milton Nascimento organizamos 2 volumes na linha formal, Construção da Sentença, em 2002, e o segundo, Gramática do Português Culto Falado, em 2004. Agora, o professor Hilari, mais a professora Moura Neves, editaram uma Gramática do Português Culto Falado, mas na linha funcionalista, em 2008. Uma exceção na época dos projetos baseados em corpus oral foi a Gramática do Português Brasileiro, elaborada por Moura Neves, que se baseia no corpus escrito, coletado para fins de elaboração de um dicionário elaborado por Borba, Francisco da Silva Borba, em 1990. Ele coletou o corpus de livros e revistas, etc., para fazer um dicionário, mas a Moura Neves, que trabalhava na mesma instituição, resolveu usar o mesmo corpus para elaborar uma gramática. Mas nessa gramática também ela não faz nenhuma referência sobre eventuais diferenças de gramática entre português brasileiro e português europeu. Próximo item, eu quero entrar no problema da internacionalização no curso de letras, porque quando a linguística foi introduzida no currículo de letras, no final dos anos 60, também introduzimos a realização de institutos. Na época que eu fiz a minha graduação, não existia linguística. E aí, quando a linguística foi introduzida, começamos a ter esses institutos com especialistas internacionais para dar cursos frequentados não só por alunos, mas também por docentes da área de letras. Nós éramos todos alunos. Então, eu tive vários colegas da Unesp, da USP e da Unicamp assistindo essas aulas. E a PUCSP, a PUC de São Paulo, foi uma das pioneiras na introdução da pós-graduação em linguística e organizou um dos primeiros institutos com ênfase em aquisição e ensino de línguas. O professor Fernando Taralo e eu, na ocasião, professores da PUCSP, convidamos, entre outros, o professor Derek Bickerton, o britânico Derek Bickerton, e o professor alemão Jürgen Meisel. Quando já docentes da Unicamp, convidei, junto com Cláudia Lemos, Jürgen Meisel para outros cursos, assim como para bancas de doutorado em aquisição. Em troco, o professor Jürgen Meisel nos convidou para passar uma estadia de pós-doutorado na Universidade de Hamburgo com financiamento do governo alemão. Então, foi uma troca mútua, né? Então, agora eu vou ressaltar a vinda de professores visitantes à Unicamp. O início da percepção das divergências gramaticais entre as gramáticas do PB e do PE surge a partir da vinda de professores visitantes portugueses à Unicamp para ensinar teorias linguísticas aplicadas ao português. Quer dizer, os professores não imaginavam que a gramática fosse diferente, só queriam ensinar a linguística. O primeiro grupo de visitantes foi constituído por professores portugueses. Mas, ao mesmo tempo, nós convidamos também a linguista britânico Ian Roberts para dar um curso de diacronia, e o segundo foi o professor americano Tony Kroc, convidado por Charlotte Gauss. O terceiro foi o espanhol professor Francisco Ordóñez, para fundar comigo o projeto Romanha Nova, comparando o português brasileiro e as línguas hispânicas da América Latina. Bom, vou começar a falar um pouco mais em detalhe a vinda dos professores visitantes portugueses, porque foi uma revirada, porque realmente a gente começou a perceber as diferenças das duas variedades. Então, na primeira aula que o Eduardo Raposo deu na Unicamp, ele, usando a teoria gerativa, ele deu uma frase para os alunos analisarem: o chocolate comeu a Maria, o que era totalmente estranho para mim e para todos os alunos. E o próprio professor Raposo tomou consciência
das diferentes gramáticas subjacentes para a frase proferida. Então, a sua visita no Brasil assumiu um novo rumo, e comparar, não é ensinar gramática, ensinar a linguística, mas comparar a gramática do português europeu com o português do Brasil, o que fizemos em colaboração. Então, nós temos 4 artigos, um trabalhando sobre a ordem dos constituintes em afirmações, perguntas e construções de foco e tópico. O segundo foi sobre objetos nulos e elipse, e, na verdade, foram 3 artigos em inglês e só um artigo em português. O outro foi o caso do objeto nulo e do artigo nulo, e o último artigo foi sobre tropicalização em 2007. Mas o Eduardo também quis fazer um intercâmbio e convidou linguistas brasileiros para colaborarem na revista Santa Bárbara Journal Portuguese Studies, no volume 6. E saíram 2 artigos, um comigo, a Eugênia Duarte e eu, e o outro com a Charlotte Galves. Então, como isso foi uma troca mútua, né, de colaboração. Então, o segundo professor visitante foi o professor João Pérez, da Universidade de Lisboa. Na verdade, eu tinha convidado o professor para ensinar semântica na linguística, porque não tínhamos nenhum curso de semântica dentro da gerativa, e ele veio dar o curso para isso, mas nos primeiros encontros, ele estava hospedado na minha casa, e ele perguntou para mim, tem Bandai de Mary? E eu falei, tem. Aí o João respondeu, tem, não tenho. E aí eu disse, não, tem mesmo, né? Então, já começamos a perceber as diferenças, no próprios diálogos, a gente começou a sentir que havia uma diferença gramatical. Então, iniciamos um projeto comparativo com trabalhos produzidos, mas em vez de fazer só um trabalho comparativo entre eu e o visitante, nós começamos a formar duplas de linguistas brasileiros e europeus, e nós editamos 2 atas a partir de um congresso da Abrami, um congresso similar em Lisboa, e 2 números do Jornal Português Linguísticas com esses artigos comparativos. Então, são 2 atas e 2 números do Português Linguísticas, né? Jornal Português Linguísticas. E minha colaboração com linguistas portugueses e brasileiros foram as seguintes. Eu não vou mencionar todos, porque são muitos, né? Então, os exemplos das minhas colaborações, eu colaborei com Manuela Ambar em 2 publicações, sobre, uma foi padrões interrogativas, e o segundo foi sobre o sujeito nulo, no português europeu e brasileiro. E depois eu também colaborei nesse projeto com a Pilar Barbosa e a Eugênia Duarte para falar sobre isso, o sujeito indefinido e também a distribuição do sujeito nulo. E próximo professor português convidado foi João Costa, da Universidade de Lisboa, a convite da Charlotte Galves. E a visita resultou de um livro organizado por João Costa, Português Syntax, né, New Comparative Studies, no ano 2000, mas o livro é uma coletânea de artigos escritos por linguistas portugueses ou brasileiros, independentemente, não houve colaboração. Então, do Brasil, colaboraram a Charlotte Galves, e um artigo, e o Menuzzi no outro. Agora, o próximo tópico é a vinda de professores visitantes de outras nacionalidades. Então, primeiro foi o professor, fora aqueles que nós convidamos, o Taralo e eu convidamos para a PUC, no primeiro instituto, na Unicamp nós tivemos a visita do professor Ian Roberts, meu convite e do professor Fernando Taralo no início da década de 90. E posteriormente o mesmo professor Ian Roberts foi convidado pela Charlotte Galves bem mais tarde. O início dos estudos sobre diacronia na Unicamp, com o Taralo e eu, baseava-se na hipótese da diversidade via mudança diacrônica. Então, a linguística diacrônica é esquecida por muitos anos durante o estruturalismo,
retorna com vigor na linguística comparada atual, principalmente devido à teoria de princípios e parâmetros. E os resultados do período, as descobertas das mudanças operadas entre hoje e os séculos XIX e XVIII. Então, na verdade, quando se falava em linguística histórica, no curso de letras, nos cursos de letras, nas pesquisas, começava-se linguística histórica lá no português medieval, né? Então, a Bahia, por exemplo, é um centro onde Rosa Virgínia e demais pesquisadores fizeram muitos estudos do português antigo. Mas a Taralo e eu fizemos justamente o contrário, de ir para trás, falando, porque o Taralo tinha um mote que dizia assim, picaretas em punho, vamos cavar. Então, na verdade, era para cavar do presente para o futuro. Os livros que resultaram do projeto foram os seguintes. Um que foi editado por Ian Roberts e eu, Português Brasileiro, uma viagem diacrônica, que foi publicado em 2013 e, pela Contexto, foi reeditado em 2017. E o segundo volume, que chamou Português Brasileiro, uma segunda viagem, então foi editado pela Charlotte, eu e o Roberts. Saiu em 2019. Na verdade, vários autores foram os mesmos que participaram do primeiro volume, só que alguns não tive acesso, então tive que buscar pessoas que tivessem lidado com o mesmo assunto. Então, os primeiros estudos diacrônicos que nós começamos a ter resultados foi para apoiar a tese da diversidade. Então, os primeiros estudos sobre críticos no português brasileiro mostram a perda parcial dos críticos no PB, além da mudança de sua direcionalidade. Então, nós temos Sônia Cirino, Emílio Pagotto e Jairo Nunes, o Jairo Nunes no primeiro e no segundo volume. No segundo volume da segunda viagem, nós temos 3 autores que mostram também que o português brasileiro ou o inglês são mais marginais dentro da família de línguas a que pertencem. Então, o Avelar, o João Juanito Avelar, ele fala sobre o contacto linguístico nas origens do português brasileiro, que ele mostra a influência das línguas banto. E Ian Roberts fala em gramáticas marginais e mostra que o português brasileiro e o inglês são marginais em termos das suas famílias respectivas. Então, o português brasileiro dentro das românicas é a mais marginal e o inglês é a língua mais marginal em termos das línguas germânicas. Então, e o artigo da Eugênia Duarte, ela faz um trabalho exaustivo sobre português brasileiro e a comparação sobre o português brasileiro e o português europeu, quando antes ela fazia dava muito mais ênfase na variação dentro do português brasileiro. Outro professor que não era português, era estrangeiro, é o professor Anthony Kroc, da Universidade da Pensilvânia, a convite da professora Charlotte Galvez. A professora Charlotte tem vários parceiros de pesquisa, entre os quais gostaria de destacar o professor Anthony Kroc, que foi sua inspiração para o trabalho na área da linguística de corpos e de estudos teóricos e empíricos por ela desenvolvidos. É digno de nota o conceito de competição de gramáticas que marca em grande medida as reflexões de Charlotte sobre temas de pesquisa e mudança gramatical. O Kroc também está na origem do projeto Tycho Brahe, juntamente com Charlotte. A linguística diacrônica na Unicamp toma outra dimensão com o treinamento dos pesquisadores em construir corpos anotados em diacronia. O próximo professor visitante que veio ao meu convite foi Francisco Ordones, da Universidade de Stony Brook. Ele é espanhol, mas ele está radicado em Nova York há muito tempo e trabalha na Universidade de Stony Brook. E nós fundamos um novo projeto em 2005 dentro da UFAL, que nós chamamos de Romanha Nova. Na verdade, eu tinha ido fazer um pós-doc em Nova York com o E.T. Kane, e o Kane tinha sido orientador do Francisco Ordonez, e o Ordonez vira e mexe aparecia nas aulas dele, e então nós começamos a conversar e acabamos fazendo
um artigo, deixa eu, então, deixa eu falar primeiro da composição dos, dos coordenadores desse projeto. Éramos eu e o Francisco Ordóñez, mas depois agregamos o linguista argentino André Saab, de Buenos Aires, e mais recentemente pedi para ser substituída por Sandra Quaresmin, da Universidade Federal de Santa Catarina, porque vamos dizer, tópico da pesquisa era a América Latina. Eu não tinha condições de ficar viajando para cada país da América Latina, então pedi para a Sandra me substituir. Então, esse projeto começou com um artigo colaborativo de Cátia Ordóñez, comparando o deslocamento da esquerda crítica no espanhol e latino-americano com sua ausência no português brasileiro. Então, nosso trabalho mostra que, enquanto o português europeu dispõe do deslocamento crítico à esquerda, como o espanhol, o português brasileiro não faz, expressando o mesmo conteúdo através de uma construção de tópico. No espanhol dominicano, que ainda dispõe de críticos, o que temos é deslocamento de crítico à esquerda. Então, na América Latina, embora tenha havido muitas mudanças, quando há perda de críticos, você pode prever outras mudanças, mas o português brasileiro passou a ter construções de tópico, enquanto na América na Latina, qual é o espanhol dominicano. No espanhol dominicano, que dispõe ainda de críticos, eles não têm a construção de tópico, mas eles continuam a ter o deslocamento crítico à esquerda. Então, os exemplos que nós damos são, em português europeu, você tem, aos meus times, faltou-lhe sorte, no português europeu, mas para nós, a construção de tópico, meus times faltaram sorte, enquanto no dominicano, vocês têm a mis equipos, les faltou suerte, no espanhol, do continente, e mis equipos faltaram sorte no espanhol dominicano. Mas já como projeto da Romanha Nova, nós organizamos uma coletânea de artigos, né, depois de vários outros congressos, de Morphosyntax of Portuguese and Spanish in Latin America, pela Oxford University Press, em 2016. Eu vou só mencionar, nós tivemos vários visitantes de curto termo que não ficaram aqui por algum tempo para poder montar projeto. Então, Hajime Hoji, Jim Stowell, David Lightfoot, Fritz Niemeyer, Maria Luísa Bizarreta, Rafaela Sanutini, Ana Maria Martins, Adriana Belletti, Luigi Risti, Shigeru Miyagawa, Richard Kane. Muitos desses a gente indicou, eu e o Taralo indicamos, para esses institutos de linguística da Abralim, mas alguns permaneceram há pouco tempo na Unicamp também. Há um projeto importante de um trabalho comparativo fora da Unicamp, que foi organizado por Wetzels, holandês, Menuzzi, brasileiro da Universidade do Rio Grande do Sul, e João Costa, de Portugal. The Handbook of Portuguese Linguistics, que vocês todos devem conhecer, mas foram todos escritos em dupla, né? O mais importante é mencionar que os artigos são escritos com linguistas brasileiros e portugueses. Então, da Unicamp participaram do volume como colaboradores os seguintes docentes em pares com linguistas portugueses: a Sônia Cirino, Ruth Lopes, Charlotte Galvez, Mary e Rodolfo Hilari. Eu colaborei com o artigo com a linguista portuguesa Ana Maria Martins, da Universidade de Lisboa, que também colaborou com outro artigo com Jairo Nunes, da USP. Então, são esses dois artigos, e dessas parcerias, Jairo, Mary e Ana Maria, nasce um longo trabalho colaborativo entre os três autores a serviço na seção 11. Um projeto mais recente que eu comecei a desenvolver com uma aluna de doutorado minha, foi um trabalho recente que nós iniciamos na Unicamp,
para comparar o que acontecia de mudança na língua escrita. E o que nós tentamos fazer foi tentar olhar, por exemplo, os sujeitos nulos e a manutenção do sujeito expresso na língua escrita no português europeu e no português brasileiro atuais. E o corpus que nós utilizamos foi composto por um romance brasileiro de Paulo Coelho, que é brasileiro, né, e é sua tradução para o português europeu por um tradutor português. Então, foi traduzido, o romance foi traduzido para o português europeu. Então, o que nós vimos, o que acontece, ainda está no pré do trabalho, mas o que acontece é que as diferenças que nós apontamos em outros trabalhos, falando sobre língua oral, se confirmam também na variedade escrita. Então, na verdade, o português europeu, o português brasileiro escrito não é ainda, não forma unidade com o português europeu. Agora, nós temos agora uma gramática abrangente do português europeu e do português brasileiro, um projeto que começamos justamente com as duplas que trabalharam para o Handbook of Portuguese Linguistics. Então, é Cato Martins e Nunes, né? E nós produzimos duas gramáticas, uma em português e a outra em inglês pela Cambridge. E as duas versões mostram que, dadas as semelhanças e diferenças entre o português europeu e o português brasileiro examinadas detalhadamente nos capítulos anteriores, surge a questão de saber se estamos realmente lidando com uma única língua ou com duas línguas diferentes. Muitos autores, essa é, no entanto, uma questão muito espinhosa, pois existem inúmeros significados atribuídos à palavra língua e linguagem, e as respostas podem diferir drasticamente. Para terminar, então, supondo que o termo gramática descreve o sistema de conhecimento sintático que os falantes nativos alcançam no decorrer de um processo prototípico de aquisição da linguagem, português europeu e português brasileiro são produtos de uma única gramática ou de duas gramáticas diferentes. Então, na perspectiva assumida, os autores concluem que português europeu e português brasileiro são claramente produtos de duas gramáticas diferentes, que podem produzir o mesmo resultado em alguns casos, mas não em outros. Então, concluindo, comparando com a afirmação inicial de Matheus Hirali, em 1983, apregoando a tese da unidade, com o que Ricardo Martins e Nunes concluem sobre a mesma questão, defendendo a tese da diversidade, podemos perceber que quando os linguistas portugueses e brasileiros trabalham em colaboração, a tese da diversidade adquire muito mais força e se torna mais convincente. Bom, então, é isso aí. Ok, obrigado, professora Mary. Belíssima apresentação. A gente tem aqui no Zoom, né, algumas pessoas, então a gente abre agora a sessão de perguntas, discussão, e também no YouTube, né? Vou dar uma olhada se tem algum comentário, Ah, alguma pergunta por lá. E aí, o pessoal aqui do Zoom, se quiserem abrir o microfone para comentar, fiquem à vontade. Eu queria agradecer a Mary, um excelente overview, né, de tudo que tem sido feito, né, muito a partir da vinda do Taralo e de todo o interesse do Taralo sobre histórica, né, e os frutos, e também da Charlotte Gauss, sem dúvida nenhuma, e os frutos rendidos aí ao longo desses anos todos, né. Eu acho que todos nós fomos muito precocemente convencidos pela tese da diversidade e as pesquisas, como você diz, especialmente aquelas em colaboração com os colegas portugueses, né, acabaram levando a gente cada vez mais para esse lado mesmo. E atualmente com pesquisas como a do Juanito, a minha própria, com o Emílio, mostrando a influência não só das línguas africanas, mas como das línguas indígenas também, né, sobre o português brasileiro. Não é possível que fosse a mesma gramática. Mas, Mary, obrigada, muito obrigada pela clareza, pelo excelente overview que você proporcionou para a gente aqui. obrigada, Ruth. Realmente eu não mencionei muito sobre, mas o Banto mostra, né, que realmente houve assim, um componente muito diferente do português europeu para mostrar que a gente teve assim, uma influência, vamos dizer, uma contribuição, né, de línguas indígenas, línguas Banto, etc.
Às vezes eu até me pergunto se não tem influência dos imigrantes, né? Do japonês, por exemplo. Acho que japonês não tem, mas às vezes a gente pensa assim, quanta coisa do italiano, né? Do alemão, pode ter havido também. Mari, é sempre muito bom te ouvir, né? Sempre muito gostoso. Você fez aí essa retrospectiva histórica desse monte de trabalho fundador por você, pelo Taralo e pela geração dos brilhantes linguistas que vocês formaram, o que mostra que o Brasil, em teoria e análise linguística, representa muito bem, porque tem linguistas de peso de norte a sul. E a apresentação deixa claro, e o comentário da Ruth também, ser consensual que o português do Brasil e o português europeu constituam gramáticas distintas, e no sentido do Chomsky já seria dado gratuitamente que seriam gramáticas distintas, mas com essa série de trabalhos interessantes que você menciona, deixa muito claro e convincente. Eu queria perguntar uma coisa que sempre me deixa curioso. Talvez a pergunta não seja uma pergunta muito simpática, mas eu vou me atrever a fazê-la. A gente não observa, não percebe esse mesmo empenho na linguística de língua inglesa. De modo geral, a gente vê, por exemplo, os estudos sobre a sintaxe do inglês. Raramente a gente vê, numa perspectiva contrastiva, como a gente vê o português. E o português é uma língua pluricêntrica, assim como o inglês igualmente o é. Ah, daria para você falar alguma coisinha, alguma conjectura, porque eu fico curioso para saber a tua opinião sobre aquilo. Será que os estudiosos de teoria gramatical de língua inglesa poderiam aprender um pouco com a experiência da dobrada Brasil-Portugal? Não, na verdade, esse artigo do Ian Roberts, na segunda viagem, mostra essa comparação do português brasileiro com o inglês. Porque uma das coisas que o inglês perdeu, que na verdade as línguas germânicas todas são de línguas V2, né? E mantém até hoje todas essas línguas germânicas. Mas o inglês perdeu, parece mais língua românica, né? Fora o sujeito nulo, esses nulos que a gente tem, objeto nulos, e essas construções de tópico, é mais parecido com o português brasileiro, que também perdemos o V2, né? Eu tenho até mostrado um pouco que nós temos o V2, um dos artigos que a Eugênia e eu escrevemos é que nós temos o V2 do ponto de vista prosódico, né? Então, muitas vezes você aceita o sujeito nulo quando eu tenho um crítico na frente. Então, você diz assim, como cenouras, é ruim, né? Você diz, eu como cenouras. Mas você diz, você pode dizer, não como cenouras cruas. É melhor o sujeito nulo aí, porque tem um não na frente, então não deixa de ser o V2, né? Então, parece que tem algumas relações interessantes aí, que o Ian Roberts não dá esses exemplos, mas eu estou dando no português brasileiro, né, o que está acontecendo e que realmente o português brasileiro realmente foge muito das línguas românicas, né? Porque todas as línguas românicas mantêm críticos, né? E nós estamos perdendo. E essa história de virar a língua de tópico, parecido com o japonês e chinês, né? Também as outras línguas românicas não tem nada disso, né? A gente tem, acho que em função muito de língua indígena, essas línguas banto, né? Porque é muito oriental. E o indígena, às vezes eu fico pensando se o indígena não, a língua indígena não tem muita relação com língua asiática. Então, a raça, pelo menos, tem alguma coisa parecida. Então, a língua pode ser que também tenha, né? Então, a língua de tópico. E eu nunca li nada sobre língua indígena sendo uma língua de tópico, mas eu tenho a impressão que se alguém for investigar, vai achar muita coisa parecida. Porque de onde que veio essa língua de tópico para o português brasileiro, né? Que é uma língua asiática. Então, eu acho que tem a ver com isso. Mary, eu queria fazer uma pergunta que diz respeito mais a como que tu vê o futuro da linguística formal no Brasil e principalmente quando a gente fala dessa comparação entre português brasileiro e português europeu.
que a gente sabe, né, e tu muito bem mostrou, que muitos dos fenômenos que mostram esse distanciamento entre português europeu e brasileiro são sujeito nulo, elipse, objeto nulo, construção de tópico, etc. Mas como é que tu vê isso, né, para a gente conseguir ampliar esse recorte empírico para mostrar uma diversidade de fato, ou até mesmo chegar a uma conclusão diferente, né, oposta? Como que, então, tu vê os trabalhos futuros em linguística formal comparando aí essas duas línguas? Quais duas? Português, europeu e brasileiro? Ou... Sim, português europeu e brasileiro. Porque, só assim, a pergunta é, será que a gente chegou no limite que a gente não encontra outros fenômenos que distanciam as duas línguas, ou os fenômenos são esses sobre os quais a gente já sabe bastante, né? Mas, claro, nunca o suficiente. Sim, mas eu acho que cada hora alguém descobre alguma coisa, né? Então, eu acho que é, só precisa fuçar mais. Mas eu acho assim que já mostrar, desde nesse ponto, mostrar que o português brasileiro tem características de língua asiática, que é língua de tópico, né? Já é uma coisa, um componente muito diferente das línguas românicas, né? Então, se você descobre alguma coisa assim, desse tipo da descoberta da Eunice Pontes, eu acho que a coisa realmente pode mostrar outras influências que a gente não está vendo. Então, toda essa influência das línguas banto também, uma coisa que a gente teria que examinar é tentar ver o que línguas banto tem com relação a tópico, a língua de tópico. Eu não sei se o Juanito, porque o Juanito que andou trabalhando mais com língua banto, né? Então, para tentar ver se na língua banto, como é que é, se é língua de tópico ou não. Então, às vezes, então, a Eunice Ponte descobriu lá para trás que já tinha um componente desse tipo, né? Só que ele introduziu o banto, assim como o Miyagawa também. O Vitor Veríssimo, que é egresso da Unicamp, comentou no YouTube o seguinte: até existem trabalhos sobre variação na língua inglesa e os chamados World Englishes, mas quem está à frente é o pessoal da linguística aplicada, principalmente em perspectivas de descentralizar o inglês americano como alvo, né? Uhum. Mas hoje, esse casamento que o Tarado e eu fizemos de gerativa com a variação, na verdade, eu já mencionei também em algum outro trabalho o que o Chomsky fala na capa do livro do Young, não sei se vocês conhecem, porque o Young trabalha com aquisição, mas trabalha muito em termos de casando variação com gerativa. E aí o Chomsky ele elogia muito o livro do Young. Ele mostra assim que foi uma coisa assim muito genial o Young pegar a teoria formal, mostrando via dados, né, como a coisa realmente se casa bem. E ele faz na capa, o comentário dele é na capa. Eu não sei onde que é o original dele, eu nunca li o original, mas... Então, na verdade, eu e o Tarano não fomos tão, como é que se diz? Que fazem sacrilégio? Como é que é? Qual é o termo que a gente... Regis. Hereges, não fomos tão hereges assim, né? E eu acho assim que a linguística histórica deu toda a oportunidade, porque na linguística histórica você não tem sujeitos para usar a intuição, né? Então, se você não tem sujeitos para usar a intuição, o que você vai fazer? Você vai procurar dados, né? E aí, os dados você vai ter que usar na base estatística para dizer quantos aceitam essa forma e quantos não aceitam, tal. Então, na verdade, é um instrumento básico para a gente poder fazer linguística histórica. Linguística histórica sem variação não dá para fazer só com linguística formal, né? O Juanito comentou no YouTube que as línguas bantu são consideradas de proeminência de tópico, Mary. Então tá aí. Então, línguas bantu, se a gente for procurar outras famílias linguísticas que são línguas de tópico, provavelmente vamos encontrar as mesmas similaridades. Eu tenho trabalhado ultimamente
Eu não tenho ainda divulgado muito. Acho que eu divulguei no último GT de língua formal. Eu falei muito pouco, mas eu falei que no português, não, quer dizer, a língua que não é de tópico, você tem traços fi. Quer dizer, na verdade, é inspirado no Miyagawa. Tem traços fi. Então, tem pronomes, tem clíticos, toda essa parte pronominal, né, de traço fi. Mas no japonês, eu sei, eu sou falante nativa do japonês, é a primeira língua. Eu não sei ler, eu sou analfabeta, mas eu sei falar, né? E aí eu vejo, né, que a gente não tem pronome. Não tem pronome, só tem nome. Então, na verdade, é como você. Você o que que é? Você é uma forma de tratamento, né? Vossa mercê. Então, é um nome, é um sintagma nominal. E a gente também deixa de ser pronome, passa a ser um nome. Então, quando você tem muitos nomes, você acaba perdendo o sistema de traços fi. Toda a parte pronominal vai se perdendo. Então, a gente perdeu os críticos, já, o pronome também tem só primeira pessoa, acho que só a primeira pessoa que é pronome, o resto é tudo nome. E se a gente pensar que terceira pessoa é um tipo de demonstrativo, também não é bem pronome, né? Não tem pessoa. E então, eu acho que se a gente for por aí, então dá para descobrir muita coisa. A língua tem pronome, tem críticos, então é de um tipo. Se não tiver, é língua de tópico. Tem mais componentes discursivos para definir a gramática. Tem um comentário aqui no Zoom da Cíntia Mary. Ela diz o seguinte: Professora Mary, tem uma pergunta. Você falou que o japonês é a primeira língua sua. Fiquei curiosa em saber se foi aprendido no contexto de imigração. Se sim, teria influências do português brasileiro? Não, eu nasci aqui, né? Nasci no Brasil, mas é engraçado que eu falava japonês até a escola, até entrar no jardim de infância. Só falava japonês. E então, aprendi português na escola. E, na verdade, então, aprendi português mais culto, né? Porque aprendi a leitura, a ler e falar ao mesmo tempo. E, mas é uma coisa interessante. E minha mãe, durante a guerra, minha mãe queria me ensinar a escrever japonês também. Mas durante a guerra, eu peguei justamente essa fase pré-escolar durante a guerra. Aí a polícia entrou em casa, levou tudo que estava escrito em japonês, eles levaram embora tudo. Então não dava para eu ver livro de história em japonês, né? Mas a minha mãe então me ensinou, como ela não podia ensinar a escrever, ler e tal, ela me ensinou tabuada. Eu sei a tabuada inteira em japonês. Então eu não sei fazer conta em português, tem que fazer em japonês. Mas, então foi engraçado, né? Porque quando entrei na escola, eu era ótima em matemática, porque eu já sabia a tabuada inteira. Mas a história de imigrante, porque eu não sou imigrante, eu sou nascida brasileira, né? Então, eu sou brasileira, só que a primeira infância só aprendi japonês. Ok, Mary. Bom, pessoal, já que a gente não tem mais perguntas, tanto aqui no chat do Zoom quanto no YouTube, eu agradeço a presença da professora Mercato, agradeço a presença de todas as pessoas no YouTube e também aqui no Zoom. E é isso. Antes de a gente finalizar, Se alguém quiser Oi? fazer pergunta, pode me mandar por WhatsApp ou por e-mail. Sim. Como é? Só queria anunciar o próximo colóquio, que vai ser dia 14 de novembro. Não, eu queria só mostrar, fazer uma propaganda aqui, posso? Claro? Então, a última obra em que me vi envolvida foi o português brasileiro e português europeu, a gramática comparada. Não sei se alguém a Ruth com certeza recebeu, porque eu mandei para ela. Mas não, e esse aqui é a versão inglesa. Então, na verdade, Jairo e Ana Maria, escrevemos em inglês primeiro, não era para ser publicado em português. E aí, Contexto descobriu que a gente estava fazendo o livro em inglês, a gramática, e pediram para a gente fazer a tradução. E aí eles correram na frente e soltaram primeiro. Então, saiu o português brasileiro em português, saiu
um ano antes de 2023, que é esse aqui. Esse aqui é de Cambridge. Então, estou fazendo a propaganda dos dois para vocês. Então, aqui tem bastante coisa que, pelo menos, que eu sei, em termos linguísticos, que eu sei sobre português. Maravilha, Mary. Então, o nosso próximo colóquio vai ser na terça-feira, dia 14 de novembro, e o palestrante é o professor Marcelo Ferreira, da USP, e o título da apresentação dele é Morfossemântica Temporal dos Verbos Modais do Português. O horário vai ser o mesmo, né, 1 hora, e o acesso vai ser pelo YouTube, né, para os ouvintes, e pelo Zoom para o pessoal aqui do Fórmula. Mas é isso. Eu recomendo fortemente, porque Marcelo, excelente linguista, e pouca gente faz semântica, né? Então, é bom a gente aprender um pouco com ele. Sim. Obrigado, então, mais uma vez, Mary. Obrigado a todas as pessoas que Obrigada e tchau para participaram. todo mundo.